É o retorno acumulado do Fundo Verde desde 1997. 28.000%. Não é erro de digitação. Não é marketing. É o número auditado, real, registrado na CVM. O retorno de um único fundo brasileiro que transformou 100 milhares de reais em mais de 28 milhões de reais ao longo de 27 anos. Para você ter noção do que isso significa. O CDI acumulado no mesmo período, que já é considerado um dos juros mais altos do mundo desenvolvido, ficou em torno de 2.500%. O verde entregou mais de 10 vezes o CDI. Sem day trade, sem pirâmide, sem dica de Telegram. E agora, em 2024, enquanto o Ibovespa oscila, o dólar bate em R$ 5,40. E o governo enfrenta pressão fiscal séria. Luiz Stuberger está fazendo uma aposta específica no mercado de juros brasileiro que a maioria dos investidores pessoa física simplesmente não entende. Ele está comprado em NTNB. E quando você entender por quê, você vai enxergar o mercado brasileiro de um jeito completamente diferente. Tem uma crença sobre investimento que domina o Brasil inteiro. Você vê nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos canais de finance no YouTube. É a crença de que investir bem significa acertar o timing, comprar na baixa, vender na alta, entrar antes da notícia, sair antes do crash. E os grandes gestores desse país, Stuberger, Esquadra, Dínamo, consideram essa crença o erro mais caro que um investidor pode cometer. Mas aqui está o paradoxo. Stuberger não ignora o timing. Ele é macro discricionário. Ele pensa em timing o tempo todo. Então qual é a diferença entre o que ele faz e o que o investidor comum faz? A diferença está na pergunta que ele responde antes de montar qualquer posição. E quando eu te contar qual é essa pergunta, você vai entender por que a NTNB faz todo sentido dentro da cabeça dele. Luiz Stuberger é engenheiro de formação. Não é economista. Não é MBA de Harvard. Começou sua carreira como operador de câmbio no Citibank nos anos 80. No meio da hiperinflação brasileira. Quando o IPCA chegava a 80% ao mês e ninguém sabia o que o dinheiro ia valer amanhã. Em 1997, junto com outros sócios, fundou a Verde Asset Management e lançou o Fundo Verde. Desde então, o fundo nunca fechou um ano com retorno abaixo do CDI. Em mais de 2 décadas. 0 anos negativos contra o CDI. Esse número, por si só, já separa Stuberger de praticamente qualquer outro gestor do planeta. Mas o momento definidor da carreira dele não foi em ano de bonança. Foi em 2002. A crise do apagão. O risco Lula. O dólar a quase R$ 4 quando o câmbio flutuante era ainda jovem. E o risco país brasileiro batendo em 2.400 pontos. O Brasil inteiro parecia estar quebrando. O que Stuberger fez? Ele ficou vendido em real e comprado em dólar antes da crise explodir. O Fundo Verde teve um dos seus melhores anos justamente quando o Brasil estava no seu pior momento político e econômico. E aqui está o ponto que te interessa como investidor pessoa física. Essa história não aconteceu na Nasdaq. Não aconteceu em Nova York.
Aconteceu aqui, na B3, em reais, com Selic, com IPCA, com o mesmo cenário político caótico que você acompanha no noticiário todo dia. O princípio número 1 de Stuberger é deceptivamente simples. Proteger primeiro, lucrar depois. Enquanto 90% dos investidores brasileiros perguntam: como eu maximizo o retorno? Stuberger pergunta: qual é o cenário que pode me destruir? E eu estou protegido contra ele? Essa inversão muda tudo. Na prática, aqui está o que isso significa. Quando a Selic sobe de 10% para 13%, e as ações na B3 caem 15%, o investidor comum entra em pânico. Vende ações no fundo e corre pro tesouro direto esperando o pior passar. Stuberger, nesse mesmo momento, está aumentando a posição em ativos que se beneficiam de juros mais altos. Justamente as NTN-BS longas. E ao mesmo tempo mantendo proteção cambial caso o dólar continue subindo. Ele não foge da volatilidade. Ele usa a volatilidade como fonte de retorno. E o exemplo mais concreto disso está acontecendo agora, em 2023 e 2024. O governo Lula reabriu o debate fiscal com o novo arcabouço fiscal. O mercado precificou o risco de descontrole da dívida pública. E as NTN-BS longas chegaram a pagar IPCA mais 6,5% ao ano. Um nível de juro real que você não via desde a crise de 2015 e 2016. Stuberger entrou. Por quê? Porque na cabeça dele, existem dois cenários. Ou o Brasil ajusta o fiscal e os juros reais caem, o que valoriza a marcação a mercado da NTN-B. Ganho de capital enorme. Ou o Brasil não ajusta. A inflação sobe. E a NTN-B te protege porque o principal está indexado ao IPCA. Isso é o que separa o raciocínio dele do raciocínio do investidor comum. Agora deixa eu te falar sobre o erro que está destruindo silenciosamente o patrimônio de milhões de brasileiros. A CVM publicou um estudo em 2020 analisando mais de 1,5 milhão de investidores que operaram day trade na B3 entre 2012 e 2018. O resultado foi devastador. 97% dos day traders que persistiram por mais de 300 dias perderam dinheiro. 97%. E entre os que conseguiram ganhar dinheiro de forma consistente, apenas 1,1% ganhou mais do que o salário mínimo por mês. Mas o day trade é apenas a versão mais óbvia do erro. A versão invisível é a seguinte: o investidor brasileiro médio toma decisões baseadas em como está se sentindo em relação à economia, não em como a economia de fato está precificada. Quando o governo anuncia um gasto novo e o mercado cai, ele vende. Quando o Ibovespa bate 130 mil pontos e as manchetes são positivas, ele compra. É exatamente o oposto do que deveria fazer. Stuberger tem uma frase que resume tudo isso. O mercado financeiro é a única loja do mundo onde, quando os produtos entram em liquidação, os clientes fogem. Enquanto o WhatsApp dos seus amigos estava cheio de "vende tudo". O Brasil vai quebrar, em outubro de 2022. O Fundo Verde estava montando posição.
Não porque Stuberger é profeta, mas porque ele já tinha a estrutura de raciocínio pronta para identificar quando o preço do pessimismo estava exagerado. Você não precisa ser gestor de hedge fund para aplicar a lógica do Stuberger. São 3 perguntas simples que mudam como você toma decisão. Se Stuberger analisasse sua carteira hoje, a primeira pergunta que ele faria seria: você sabe exatamente o que cada ativo do seu portfólio precisa acontecer no Brasil para ele se valorizar? E a probabilidade de isso acontecer? Aspas. Se você não souber responder, você não está investindo. Você está apostando. Luiz Stuberger diria que qualquer investidor brasileiro que não tem pelo menos uma parte do patrimônio em NTNB longa neste momento, com juro real acima de 6% ao ano, está deixando passar a melhor assimetria de risco e retorno que o mercado de renda fixa brasileiro ofereceu em quase uma década. E os dados dos últimos 27 anos do Fundo Verde mostram que ele quase sempre está certo quando o mercado de juros grita pessimismo. Este vídeo é exclusivamente para fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Nenhum dos ativos mencionados representa indicação de compra ou venda. Antes de investir, consulte sempre um profissional certificado e habilitado pela CVM. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.